Tu conhece um filme chamado A Semente do Fruto Sagrado? Esse filme de 2024, dirigido por Mohamed Rousseau, ele é um dos filmes assim mais compridinhos, né, que estão aí sendo indicados ao Oscar. Ele tem 2 horas e 47 e foi indicado na categoria Melhor Filme Internacional. O filme que estreou no Brasil em janeiro, né, comecinho de janeiro desse ano, 2025, ele tem já começou com uma polêmica, né? Porque ele é uma produção junto com em parceria aí da Alemanha, a França e o Irã. E o diretor, né, o Mohamed, ele quando teve a premiação em Cannes no ano passado, né, que inclusive ele ganhou um prêmio, né, de melhor direção e tudo mais, o júri popular, ele ficou toda uma polêmica em cima, né, sem saber se ele iria aparecer na apresentação ou não, porque ele havia recebido aí uma sentença de prisão do Irã por ter gravado o filme escondido em parceria com alguns amigos para poder cruzar as fronteiras, né? E aí, quando descobriram, ele recebeu uma sentença de prisão e ele acabou tendo que fugir do Irã, né? Ele foi se refugiar na Alemanha, onde ele permanece até hoje. O filme ele conta a história de Iman, que é um homem casado, pai de 2 filhas, e o Iman ele consegue aí um grande cargo, né, uma ascensão a um grande cargo, um cargo muito respeitado, e ele vai trabalhar como juiz de instrução, e para isso ele recebe uma arma, né, e ele acaba perdendo a arma e ele começa a desconfiar de tudo e de todos ao seu redor. O filme ele usa como plano de fundo, né, a questão dos protestos que tiveram no Irã, que chamava-se Mulher, Vida, Liberdade, que foi depois da morte de uma jovem chamada Masa Amini. A Masa Amini ela tinha 22 anos, ela estava passeando na capital do Irã, em Teherã, com a família dela. Ela era uma jovem curda. Os curdos eles têm uma rixa aí com o Irã, né, com os iranianos há muito tempo. Eles são muito maltratados, né, os iranianos têm muito preconceito é, étnico com eles, né? Então a Masa ela estava passeando na cidade com a família dela, eles estavam tirando fotos e tudo mais, e a polícia da moral, que é uma polícia que ela verifica o bom uso do hijab, né, que é esse véu que cobre a cabeça, as orelhas e o pescoço das mulheres. Eles pegaram ela, né? Eles disseram que ela estava usando, estava praticando péssimos atos, né, no uso do véu. E aí levaram ela presa, né? Ela passou 3 dias presa, até que foi dada aí seu atestado de morte. E a família conta que ela foi espancada, né, durante esses 3 dias. Ela foi levada para uma aula também de como usar o véu, né, de como se comportar moralmente, até eles receberem, né, o corpo dela e tudo mais. E depois da morte dela, né, milhares de pessoas foram para as ruas protestar, em sua maioria mulheres. Elas repetiram o que já havia sido feito em 1979, quando várias mulheres também foram para as ruas protestar. E nesse protesto, além de protestarem contra a morte da Masa, né, contra as leis extremamente rígidas do hijab ali no Irã, né, o governo e tudo mais, elas também queriam igualdade social, né? Elas queriam lutar por melhores salários, principalmente as mulheres que trabalham na parte da educação, que a maioria são mulheres, né? Muito raramente tem um homem, e elas ganham muito mal, dentre tantas outras coisas, né? Elas gritaram, elas cantaram música, elas queimaram seus hijab, e elas conseguiram algumas mudanças, né? Que se vocês quiserem a lista completa, vocês podem acessar aí sobre essa manifestação, que vocês vão ler lá muito mais coisa, conhecer muito mais sobre a manifestação que teve após a morte da Masa. E o filme, ele se utiliza disso, né? Ele pega esse pano de fundo aí dessas manifestações. Inclusive, o nome do filme, A Semente do Fruto Sagrado, ele faz uma alusão ao governo iraniano, né? Ela fala bem no comecinho do filme, conta
que é sobre um tipo de figueira que os pássaros pegam as sementes dessas figueiras, jogam nas árvores e as raízes dessas figueiras, né, elas acabam estrangulando aí essas árvores depois de retirar todos os recursos dela para crescer. E aí elas falam, o diretor ele fez uma alusão ao governo iraniano, né, que age completamente da mesma forma, sufocando sua população aí com leis extremamente autoritárias, principalmente contra as mulheres, porque o patriarcado lá é extremamente, né, abusivo. E no filme a gente conhece o Imã. O Imã ele é casado, tem duas filhas, a Haswa e a Sana. E a Haswa ela tá na faculdade, a Sana ainda tá na escola. E quando ele consegue o cargo aí tão almejado, né, tão procurado de juiz de instrução, ele recebe uma arma com a intenção de proteger a família, né? A gente vê aí já um símbolo de submissão, de medo, né? Que é uma arma dentro de casa com três mulheres. E aí a cidade inteira está em meio aos protestos, né? Dessa questão que mataram a jovem. E as meninas se veem aí, né, o tempo todo com o celular na mão, vendo vídeos sobre isso, pessoas nas ruas gritando, no prédio onde elas moram e tudo mais. E a Haswa, ela tem, a mais velha, ela tem uma grande amiga, né, na universidade, e essa amiga dela, ela quer protestar contra isso, né, ela acha um absurdo tudo isso acontecer, e a mãe não quer muito ela lá dentro da casa dela, porque o pai, para ela, né, para a mãe, né, ela acha que a profissão do marido tem que ser mantida em sigilo, ninguém pode saber nada sobre ele. E no meio dessa confusão toda, essa amiga da Haswa, ela acaba se metendo, né? Elas saem, a Haswa e ela saem no meio a uma manifestação sem querer, elas estão saindo da faculdade, elas se metem lá, né? E aí a amiga dela acaba perdendo um olho lá, né? No meio da confusão, sendo atingida por uma bala e tudo mais. E depois essa amiga dela, ela é levada, né, pela polícia lá, ninguém sabe o paradeiro dela e tudo. E aí a mãe da Haswa, junto com ela, elas ficam muito preocupadas, começam a pedir a uma amiga delas que procure o nome dessa menina no sistema para saber onde ela tá, para dar um sinal para a família, né, para a família saber o que houve com ela. Em meio a tudo isso, a arma do imã, ela some, né? E uma coisa que a gente já via que era extremamente evidente, que é a submissão das meninas a ele, né? A gente vê que as meninas queriam pintar o cabelo, queriam pintar a unha, queriam fazer muitas coisas e não podiam porque o pai não deixa. E depois que a arma desaparece, fica tudo pior, né? Ele se transforma em um cara que era até pacífico, né? Pacífico, calmo assim, em um cara extremamente autoritário, né? Ele fica muito mal com a mulher e os filhos. As filhas, ele termina levando elas para a cidade natal dele e lá praticamente ele tortura elas não com violência, mas com palavras, né? Ele tranca elas, deixa elas sem acesso ao banheiro, à comida, tudo, até que essa arma apareça. E depois a gente vê que quem pegou foi a menor, né? A Sana. A Sana ela termina pegando a arma por precaução, porque tem medo dessa questão de um homem com a arma, né? Essa questão de que elas já são submissas e tudo ao patriarcado, essa questão do machismo, e ainda mais com a arma na mão, então ela já vê aí que pode acontecer uma tragédia, ela toma essa arma, e no meio de tudo isso ele acaba que sendo até violento fisicamente, né, com todo mundo, e no final acaba que as meninas terminam emparedando ele, né, fazendo com que ele deixe elas em paz e tudo mais. Nesse momento ele acaba caindo em um buraco, né, e morrendo, e as meninas ficam lá finalmente em paz, livre daquela autoridade que é aquele homem que representava tanto perigo para elas, né. Então, assim, o filme, além de ser um sinal, né, sobre o machismo, sobre o governo iraniano, sobre a falta de liberdade da mulher, ele é um sinal para que você jamais, né, baixe sua cabeça nem se submeta ao medo e à questão do patriarcado. E é mais uma dica do canal, se vocês gostarem, curtam a gente, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.